Vamos abrir aí a nossa Bíblia. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19 a 21. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Amém? Isso é uma grande discussão nos dias atuais, né? Inclusive, foi uma das minhas participações lá na convenção, quando me deram a oportunidade. E eu falei aqui no domingo próximo passado, pela manhã também, que a Bíblia ela é uma metanarrativa. O que significa uma metanarrativa? O que significa uma metanarrativa? Hoje a gente fala tanto de narrativa, né? Se a narrativa, se ela pegar, se as pessoas acreditarem nela, não importa se ela seja verdade ou não. Então, hoje nós temos muitas narrativas, milhares, centenas, narrativas fragmentadas, muitíssimas opiniões. Hoje todo mundo tem uma opinião. Você abre o Instagram, principalmente, é uma das mídias mais presentes, né? Gente, eu tenho uma coisa muitíssimo importante para dizer para você. 5 livros que você não pode deixar de ler. 5 lugares que você não pode deixar de ir. Comida que você não pode deixar de comer. Se você fizer esse chá aqui, você vai secar, sua barriga vai ficar trincada. E se você comer esse troço aqui, as suas articulações não doerão mais. Fala, gente, que maravilha, né? Se tiver um negócio desse, vai ser muito bom. Então, são milhares de opiniões, centenas de opiniões. E os incautos, né, embarcam nelas. Mas a Bíblia, por que ela é uma metanarrativa, né? Porque ela é totalizante. A Bíblia, ela é totalizante. Ela quer entrar na nossa vida, se nós permitirmos, e devemos permitir, e controlar todas as áreas das nossas vidas. E nós cremos que ela é a palavra de Deus porque nas áreas da nossa vida que ela entra com a nossa permissão, essas áreas serão sanadas, saneadas, curadas e transformadas de acordo com a vontade de Deus. Então, a Bíblia ela é uma metanarrativa porque ela é uma opinião totalizante. E quando eu pergunto para vocês, e vocês me dizem que creem que ela é a palavra de Deus, vocês estão dizendo, então, que ela é a opinião de Deus, que ela é, vamos dizer assim, o Instagram de Deus com uma opinião certa e absoluta, porque vem da parte de Deus. Então, a Bíblia, ela nos ensina a viver as nossas finanças, a conduzir a nossa vida financeira. A Bíblia nos ensina a conduzir a nossa vida sexual, a nossa sexualidade. A Bíblia nos ensina como usufruir saudável, abençoadoramente dos alimentos que Deus nos deu. Essa é uma crise, né, que muita gente tem, porque não suporta mais absolutos e não suporta ordenamento. Quer viver uma vida desorganizada, quer viver uma vida desordenada, não quer ordem, não quer princípios, não quer regras. Quando Jesus vira para a igreja de Laodiceia e fala assim, olha, estou a ponto a vomitar-te da minha boca. Por quê? Porque não és quente nem frio, mas é morno. Aí nós lemos e não prestamos atenção no que Jesus está dizendo.
Jesus está dizendo assim, olha, ou você é quente ou frio. Esse negócio de mistura, de misturar quente com frio, né? Acho que falo misturar crente com outras coisas, não vai dar certo, né? Então, o que Jesus está falando é de absolutos e de relativização. Jesus não está falando de amor. A maneira de Deus pensar é sim, não. Sim, sim, não, não. Preto é preto, cor, né? Obviamente. Preto é preto, branco é branco. Doce é doce, amargo é amargo. O profeta Isaías diz, ai daqueles que chamam amargo de doce e doce de amargo, né? Que faz essa mistura. O que é o cinza? O cinza é a mistura do preto com o branco. E aquele livro que, graças a Deus, eu não li, não precisava ler, porque os comentários foram muito grandes, né? 50 tons de cinza. O que significa 50 tons de cinza? Pensa, gente. Foi um dos livros mais vendidos. O que significa 50 tons de cinza? Porque não tem mais um tom só, um jeito só, uma maneira só. Tem N maneiras e todas elas estão certas e todas elas estão valendo. É isso. E a gente não presta atenção, vive na cultura, absorve esses valores que vêm assim de uma forma muito sutil. Por que fala hoje não tem mais identidade sexual? Não tem mais macho e fêmea. Porque ou é macho ou é fêmea. É sim, sim, não, não. Espero que o YouTube não me derrube, né? E vocês fiquem sem transmissão. É macho, fêmea é fêmea. Mas o relativo misturado, aí ele joga 50 possibilidades. 50 possibilidades de se identificar e de viver sexualmente. A Bíblia é uma metanarrativa. Ou ela governa a sua vida, ou nunca governou. Ou nós nos submetemos a ela como palavra de Deus, como ordenança e direcionamento de Deus, ou nós vamos viver de acordo com a cultura. Por que as pessoas elas pegam a Bíblia e às vezes balançam a Bíblia e dizem eu odeio esse livro, para mudar essa cultura, nós temos que mudar os valores judaicos cristãos. Porque os valores judaicos cristãos são absolutos. O que é, o que não é, não é. É sim, sim, não, não. É preto, branco, doce, amargo. Mas aí a cultura hoje ela trabalha com relativos. Eu lia sobre isso na década de 80, né? E uma coisa é você ler, a outra coisa é você viver. E eu me lembro lendo Francis Schaeffer, né, que é um pensador cristão, teólogo, pensador cristão, que escrevia sobre isso, porque vivia essas coisas na Europa desde a década de 60. Eu estava aqui lendo Francis Schaeffer na década de 80 e falei, gente, que loucura, que coisas absurdas. Absurda nada, estou vivendo isso. Isso é esfregado na minha cara todo santo dia. Ele dá um exemplo lá, e, por favor, não me leve a mal, até porque não é meu, o exemplo é dele. Ele diz que na década de 70, se um pai virasse para a moça, olhasse para ela e dissesse assim, comporte-se, a menina ficaria vermelha, melhoraria o jeito de assentar e tal. E hoje você virar para a menina e falar assim, comporte-se. Qual que é o seu problema? Aí vira para o pai e fala, qual que é o seu problema? O que foi? O que você quer dizer com isso? Né?
Porque não tem mais absolutos. É tudo hoje relativizado. Nós, a minha geração, uma geração abaixo da minha, ainda consegue perceber essas mudanças. Mas aquela que nasceu já no olho do furacão, não percebe mais. Não tem mais noção de certo e errado. Então, esse texto da Bíblia aqui, eu li, reli, falei, gente do céu, é só Jesus mesmo, e não é brincadeira para a gente entender. Vamos lá, Mateus capítulo 6, partindo desse princípio. A Bíblia é a palavra de Deus, a palavra de Jesus é absoluta para nós, a palavra de Jesus é significativa, a palavra de Jesus conduz as nossas vidas. Amém? Toda a palavra de Jesus? Olha, pense bem. Mateus capítulo 6, versículos 19, 20 e 21. O que está escrito aí? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Vamos ler o versículo 21 juntos? Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Curva sua cabeça, vamos orar. A palavra de Deus é para nos instruir, não é simplesmente para botar minhoca na nossa cabeça e deixar a gente confuso, perturbado, não. Então vamos pedir a iluminação de Deus para nós aqui nessa manhã. Vamos pedir ao Espírito Santo que ilumine os olhos do nosso coração, que nos dê entendimento, que traga a vida, a intenção de Deus e o direcionamento de Deus para nós aqui nessa manhã. Senhor, a tua palavra, embora antiga, uma palavra de 2000 anos atrás, nós cremos e professamos aqui que cremos que ela é atual para as nossas vidas, que ela tem significado e sentido para as nossas vidas nos dias de hoje. E por isso nós suplicamos a ação do Teu Espírito Santo, porque vivemos noutro tempo, noutra cultura, com valores, bombardeado todos os dias por outros valores. E nós suplicamos, fala conosco aqui nessa manhã. Nos ajude, Senhor. Dá-nos o Teu Espírito Santo. Livra-nos das perturbações de Satanás. Livra-nos das inquietações e das especulações tão peculiares à nossa natureza humana. E dá-nos o leite genuíno, puro, que alimenta, que fortalece, que alegra a vida, que dá rumo para a vida e que alegra o coração. É a nossa oração, a nossa súplica, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Ontem à tarde, vindo de São Paulo para cá, e não tem jeito, né? Todo ajuntamento humano dá os seus choques, né? Suas coisas peculiares, né? E o pastor, já de mais idade, muito sério, muito íntimo, perguntou para mim assim, pastor, mas como é que o senhor
entende isso, o senhor fica tranquilo, por que essas coisas acontecem? Eu falei, pastor, é porque eu tenho aprendido o que é a natureza humana. A natureza, e tenho aprendido não é a partir dos outros, não, que me ensina bastante, tenho aprendido a partir da minha mesmo, né? Do meu próprio coração. Gente, a nossa natureza, ela foi caída, né? Ela caiu, ela teve um contratempo aí, no percurso da história que nós chamamos de queda, e nós fomos corrompidos. Nós fomos corrompidos. A natureza humana, ela foi corrompida. Agora, em Jesus, né, por uma ação de Deus, sobrenatural de Deus, né? E nós estudamos naquele livro Crescimento Espiritual sobre sinergia, sobre monergia, né? Então tem uma ação sobrenatural de Deus. Deus fez algo sobrenatural da nossa vida que nos transformou da água para o vinho. Aquele milagre de Jesus de transformar água em vinho não é só para alegrar o pessoal que está na festa, não. E é vinho mesmo. Ali, todos os milagres que João narra no seu evangelho, ele diz que todos eles foram narrados intencionalmente, que ele escolheu, entre milhares de milagres de Jesus, 8 milagres. Então, aquele milagre de transformar água em vinho, logo na sequência, vem a conversa de Jesus com Nicodemos. E Nicodemos faz aquelas perguntas, né, para Jesus, mestre, sabemos que és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ah, que bom, né, Nicodemos? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não verá o reino de Deus. E o anseio de todo judeu era ver o reino de Deus. Mestre, mas como é que vai ser isso? Como que isso vai acontecer? Eu vou ter que renascer, nascer de novo. Poxa, Nicodemos, você é tão instruído, príncipe, instrutor, e não sabe de coisas tão elementares da vida espiritual. O Espírito sopra onde quer, nós não o vemos, mas sabemos que Ele age, que Ele sopra. Queridos, então, nascer de novo, pensar nas coisas de Deus, se preocupar com as coisas de Deus, isso começa com o próprio Deus. Lutar contra o próprio coração, contra a natureza caída, já é um bom princípio, porque essa energia latente, transformadora de Deus está presente na nossa vida. Então, a natureza humana, ela é uma natureza caída, e a gente tem que desconfiar da natureza humana. A partir de mim, das minhas intenções, das minhas motivações, eu tenho que desconfiar. Porque enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Meu Deus do céu, é isso que a palavra de Deus fala de nós. No mesmo evangelho de João, Jesus disse que estava em Jerusalém, fez muitos sinais e que muitos manifestaram crer nele. Final do capítulo 2 de João. Mas Jesus não confiava neles porque sabia muito bem o que é a natureza humana. Jesus vira para os discípulos e diz assim, olha, fere-se o pastor e o rebanho todo se dispersa. Nessa noite eu vou ser ferido e todos vocês me abandonarão. O que Pedro responde? Nunca, jamais, Senhor. Eu vou contigo
até a morte. Todos esses traíras aí podem te abandonar, mas eu vou contigo até a morte. O que Jesus fala para ele? Conheço bem o que é a natureza humana, né? Antes que o galo cante, hoje mesmo, antes que o galo cante, né? 3 vezes me negarás. E quando o galo canta, Pedro lembra e chora amargamente. Então, nós começamos aqui afirmando que a Bíblia é a palavra de Deus, que nós cremos nessa metanarrativa, que ela é a nossa regra de fé e prática, mas nós vivemos numa cultura contrária aos princípios da palavra de Deus, e nós temos que navegar nessas ondas bravias, escapando das pedras para que o navio não venha a pique. O que Jesus quer dizer com isso? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Alguém poderia com muita propriedade dizer, não, mas hoje nós temos criptomoeda para guardar a nossa riqueza, hoje nem usamos sequer moeda física, né? Hoje a moeda é digital e por aí vai, né? Porque nos dias de Jesus, a riqueza era medida pelas vestes. Interessante, né? A pobreza era tão grande naqueles dias, porque não tinha a produção em massa que nós temos hoje, né? Hoje, graças à industrialização, graças ao modelo de organização econômica, que nós chamamos de capitalismo, nós temos uma produção em larga escala. Isso é reconhecido até pelo próprio Marx. Quem já leu, conhece o Capital, vai ler lá que o Marx diz assim, o capitalismo pode ser um mal em relação ao socialismo, em relação ao feudalismo é um bem, por causa da quantidade de bens que produz. Então, leitura, entendimento e compreensão não faz mal para ninguém e evita da gente falar besteira. Então, esse modo de produção que nós vivemos hoje é um modo de produção de larga escala. Na minha época de menino, você ter uma roupa, comprar uma roupa, era a coisa mais difícil do mundo. Sapato era o Vulcabras e olha lá. Acabava o pé, mas o sapato não acabava de jeito nenhum. Mas hoje nós temos produção em larga escala. Mas naqueles dias de Jesus, quem tinha mais de uma veste, muitas vestes, ou dependendo da veste, era rico. Ao ponto que algumas pessoas penhoravam a própria veste. Você tinha uma roupa por baixo, uma túnica por cima, e às vezes a pessoa tirava aquela túnica para poder penhorar. Então, quando Jesus diz que traça, corrói, né? Não adiantava você juntar aquelas vestes, porque corria o risco de uma traça, uma barata, um inseto corroer aquelas vestes, né? E se vocês se lembrarem da história bíblica também, o Naamã, quando veio até o profeta Eliseu, ele trouxe o quê? Ouro, prata e vestes festivais, bonitas, bem trabalhadas, elegantes, né? E lembrem-se que o profeta não aceitou uma unhazinha sequer do general Naamã. Oh, Eliseu, puxa, que bom, Deus te usou, eu fui curado, minha carne está igual a carne de uma criança, por favor, aceita todos esses bens que eu trouxe, esse ouro, essa prata, essas vestes é para você, Eliseu. O que Eliseu respondeu? Não quero um centavo seu. Não quero o seu ouro, não quero sua prata, não quero as suas vestes. Por quê? O Deus que eu sirvo, o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, não está à venda.
Você está acostumado com ídolos que são vendidos e comprados e manipulados. Mas o Deus eterno, o Deus a quem eu sirvo, que governa os céus e a terra, não precisa de ouro, não precisa de vestes, não precisa de prata, e para que você não fique iludido na sua cabeça, continue com seus enganos, eu não aceito absolutamente nada das suas mãos. Resultado? Naamã se converteu. Caramba, vejo que você de fato é um homem de Deus. Homem de Deus não pode se vender. Homem de Deus não pode se vender à mesa do rei, à mesa da política, não pode se vender às vestes festivais, ao ouro, à prata, não pode. Porque no imaginário das pessoas, elas vão transportar aquilo para Deus. Mas o Geazi, mau discípulo, devia ter aprendido com o mestre Eliseu, falou, caramba, gente, que oportunidade é essa? Né? Que oportunidade, o cara é bamburrado, é cheio da grana, não vai fazer falta para ele. Esse Eliseu é radical demais. E lá vai o Geazi atrás do Naamã. O Naamã para o cortejo ali. O que foi? Ô, Naamã, o Eliseu, rapaz, ele estava meio entusiasmado lá com o milagre que aconteceu e refletiu um pouquinho mais. E chegou lá uns profetas, discípulos profetas, meio pitimbado, meio fraquinho das pernas, meio pobres, né? Ele queria saber se você pode mandar alguma coisinha, ele repensou lá. Que tal um talento de prata, uns 49 quilos de prata, mais umas vestes dessa aí? O Naamã, na hora, está aqui, leva, pode levar lá para o profeta. E o Geazi pegou aquelas coisas e escondeu lá na caverna e voltou lá para o Eliseu. O Eliseu vira para ele e fala assim, Geazi, meu filho, onde é que você foi? Não sabia você que o Espírito de Deus que habita em mim te acompanhou quando você foi atrás do Naamã? Isso era a hora, Geazi. Isso era a hora de pegar ouro, de pegar prata, de pegar vestes. Era momento de fazer isso, Geazi. E se você continuar lendo a história, você vai ver que é muito pior do que a gente imagina. Aquela prata, aquelas vestes, virou uma desgraça na vida do Geazi. Ele ficou leproso, a lepra do Naamã passou para ele, e o profeta disse que nunca faltaria na geração dele alguém leproso. Mas eu estou falando para nós aqui nessa manhã da natureza humana. A natureza humana, nossa natureza caída, ela tem muita dificuldade. Eu falo a nossa natureza, ela tem muita dificuldade de separar o joio do trigo. Olha, eu diria que Eliseu é uma exceção, né? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê essas percepções espirituais. Quem é que não gosta, né, vamos dizer assim, qual ser humano que não gostaria, né, de ganhar um ouro, uma prata e as coisas melhorarem? Mas Geazi, meu filho, que testemunho de Deus que você foi dar. Você viu tudo aqui, você ouviu o que eu disse, mas a cobiça, a ambição, seu coração nunca foi do Senhor.
Você viu tudo que Deus realizou aqui através da minha vida, viu os milagres de Deus, mas isso nunca entrou no seu coração, não é? No seu coração sempre estava o oportunismo e a oportunidade. Você estava aqui não era pelo Senhor, mas era à espera de uma oportunidade. Misericórdia. E por aí, se eu continuar, nós vamos chorar daqui a pouco. Todos nós vamos estar igual o Geazi, chorando, né? Pedindo misericórdia para Deus, né? Então, vestes era uma forma de riqueza, né? Ouro, a prata era também uma forma de riqueza. Quem tinha ouro, quem tinha prata, enterrava, fazia ali, né, nas paredes, buracos na parede. Por isso que era muito comum o pessoal antigamente sair quebrando paredes antigas para ver se achava algum tesouro, né? Uma prata, ouro. Esses tempos atrás, minha mãe já chegando nos 90 anos, eles disseram que iam dar uma arrumada no guarda-roupa dela. Eu falei, vocês prestem atenção porque vocês vão achar dinheiro aí. Em algum lugarzinho vocês vão achar dinheiro escondido. E de fato, lá no meio do guarda-roupa, no cantinho lá, estava um bom dinheirinho que minha mãe tinha guardado. Não é mentalidade mais antiga, né? Grãos. Grãos também era forma de riqueza. Vocês se lembram do Evangelho de Lucas? Mas o Espírito Santo tá me insistindo nessa coisa aqui do Geazi ainda, né? E falando para mim, acredito que para vocês também. O coração do Geazi, ele não estava no Senhor. Ele estava ali vendo, né, gente, tudo que Deus realizava através do profeta Eliseu. E Eliseu realmente foi um homem muitíssimo usado por Deus. E aquelas coisas não moveram o coração dele para Deus. O coração dele estava ali, né, vendo as ações de Deus, mas eu estava pensando era nele. Ele não pensava em Deus, no reino de Deus, nas coisas de Deus. Lucas diz sobre aquele homem, 2 irmãos estavam brigados por causa de uma herança. Vocês estão vendo, nós estamos falando só de dinheiro hoje, só de tesouro. 2 irmãos estavam brigados por causa de uma herança. E pouca coisa dá mais briga do que herança. Estou certo ou errado? É uma coisa infernal. O vil metal corrompe. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e todos aqueles que quiseram ficar ricos foram cair em tentações e foram traspassados por muitas dores. 2 irmãos que não trabalharam por aquilo que o pai deixou pela herança, e um deles chega para Jesus e diz: Mestre, diga mestre, diga. Isso é o quê? É um imperativo. Mestre, diga ao meu irmão que reparta comigo a herança. Rapaz, você vai dar ordem para mim? Quem foi que me constituiu juiz entre vocês nessas questões pecuniárias e financeiras? Quem foi? Aí Jesus conta a história daquele homem que já era muito rico e que naquela safra ficou mais rico ainda, porque grãos era uma forma de riqueza, ele aumentou muito mais a riqueza dele, fez mais celeiros, guardou tudo, juntou tudo. Aí ele disse: "Oh, minha alma, você agora pode descansar", né?
Quantos de nós que estamos aí correndo, ajuntando, né? Para poder chegar na velhice e falar para a alma assim, alma, agora descansa. Para ter um descanso. Quando as energias começarem a diminuir. E aquele homem fez isso. Juntou tudo, já era muito rico, ficou mais rico ainda. Foi agora, estou sossegado. É sombra e água fresca. Naquela noite, a morte bateu à sua porta. Louco. A sua alma será cobrada hoje. Hoje a morte bate à sua porta. E tudo isso aí que você juntou, para quem é que você tem preparado tudo isso? Você não vai levar nada. Aí Jesus diz, não é? Isso acontece com aqueles que colocam os seus corações nas coisas dessa vida, porque a vida de um homem, vamos ver se vocês estão lembrando da Bíblia, não consiste na abundância de bens que ele consegue ajuntar. Isso é contra a cultura, né? Isso mexe com as nossas estruturas, né? Eu fico aqui pensando, eu também sou economista, né? Deus permitiu, fiz economia, entendo esses processos, né? Não tão bem, porque tem mais de 40 anos que eu não me dedico a isso, mas os princípios estão aqui. Como é que a gente encaixa esses princípios de Jesus, da palavra de Deus, com o mundo que nós vivemos hoje? Que as pessoas continuam brigando por causa de herança, que os países continuam brigando por causa do comércio, que a concorrência continua brigando por causa de achar o seu espaço e atropelar o outro antes de ser atropelado. Como é que nós vamos lidar com isso? Como que nós vamos viver essa metanarrativa, isso que Jesus está ensinando para nós, nesse mundo em que nós estamos vivendo? Já ouvi aqui o sussurro, difícil, né? Arnaldo, perguntas? Sim, pastor. Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Eu estava pensando aqui antes das perguntas, pastor, até para repartir hoje está difícil, né? Não é fácil. Não é fácil. Colocar a palavra de Deus em prática, que até para você repartir hoje está difícil. Fica tudo para o governo ou para o cartório. Uhum. Fica tudo pelo caminho, viu? Não está fácil. Ainda bem que Jesus disse, dai a César o que é de César. É verdade. Até isso ele previu, né? Parece que ele já esperava que a gente ia chegar nessa fase. Fica tudo no cartório ou para o governo hoje, tudo é imposto. Não, César nunca brincou em serviço, né? Nunca. Nunca brincou. E Jesus foi muito feliz também nesse aspecto, né? Verdade. Que é muito doloroso. Muito doloroso. Eu falo por mim, né? E já falei, olha, se o governo quisesse me dar o que eu pago, né, de impostos, impostos diretos e indiretos, se ele me desse o que eu pago de impostos e ficasse com todo o meu dinheiro para pagar as minhas contas, estava feito. Mas aí Jesus vem e fala, dai a César o que é de César. Eu tenho que lutar, porque às vezes eu não quero dar para o César o que é de César. Verdade. Às vezes eu quero passar a perna no César. Eu, Jesus Aparecido, pastor de vocês, fico com raiva do César. Só não xingo porque crente não xinga, né? Não amaldiçoo também, porque... Mas se tiver num dia ruim, carnal, né? Mas aí vem a palavra de Jesus também, dai a César o que é de César. Ser crente, gente, não é brincadeira. Ser crente não é brincadeira. É fácil isso que Jesus está falando?
Dai a César o que é de César. Não, e Jesus está falando para judeus ainda, né? É mais difícil, o César está lá em Roma, descendo o pau em todo mundo e fazendo aquelas farras, e eu estou aqui ralando, meu dinheiro não está nem ficando no país, meu dinheiro nem traz benefício aqui, mas meu dinheiro está indo lá para Roma, para os senadores, para aquela turma, fazer aquelas farras que a gente sabe como que era aquilo. Aí vem Jesus e me diz assim, olha, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ah, Senhor. Mas vamos lá, pergunta, Arnaldo. É verdade, Silvio. O atual César está implacável, viu, pastor? Não está fácil, não. Não é brincadeira, só Jesus para ter misericórdia. Mas o Ellison traz uma excelente pergunta aqui, que é o seguinte, pastor, ele fez a pergunta porque ele disse que tem passado apurado, porque ele tem ouvido essa pergunta e tem dificuldade em responder. Como o senhor responderia caso alguém dissesse para o senhor que é fácil pregar esse texto quando se tem casa própria, plano de saúde, não anda de ônibus, etc. E o Ellison pode falar disso com muita propriedade, né? Porque vocês sabem, o Ellison tem doutorado pela Universidade Federal de Goiás nessa área de políticas públicas, né? E de gestão pública. E aproveitando a sua pergunta, Ellison, eu vou colocar aqui alguns dados que você deve ter esses dados mais acurados e com mais propriedades do que eu, porque eu peguei na internet, peguei no Google e em outros sites, né? O conceito de riqueza ele muda com o tempo. Os bens que nos tornam pobres, ricos ou pobres, também mudam com o tempo. Mas o sentimento em relação às riquezas é que não muda. Presta atenção. Os bens mudam, né? O conceito, às vezes, sofre algumas modificações, mas o sentimento não muda. No Brasil, segundo dados do IBGE e FGV, então, são dois institutos respeitáveis, né? Alguns podem até questionar o IBGE, mas a FGV, a coisa dá mais uma credibilidade. O Brasil, ele se divide em 5 classes sociais, da A até a E. Como é que essas classificações, né, quem estuda áreas de humanas, economia, como é o meu caso, sabe que essas classificações, elas não são rígidas, né? Elas são flexíveis. Mas como é que eles classificam a classe E? Classe E é aquela família que tem até R$600 de renda per capita. Ou seja, numa família onde as pessoas daquela família, dividindo a renda total pela quantidade de pessoas, dá até R$600, é a classe E. Eu me lembro que trabalhava conosco, não trabalhava mais, a menina que trabalhava lá em casa, e eu sou curioso, sempre conversava e perguntava. Ela morava no Campo Limpo, saía do Campo Limpo todo dia, pegava o ônibus 6 horas da manhã para chegar em Anápolis, para ir para casa. Eu moro aqui no Maracanã, e trabalhava na casa ela e o marido. O trabalho dela é doméstico, né? Então, é aquele salário mínimo da categoria com os benefícios sociais. E o marido trabalhava numa olaria, numa cerâmica, a noite inteira alimentando o forno com lenha, né? 2 adultos que tinham, se não me falha a memória, 4 filhos. E o menor tinha 4 anos.
e morava numa casa, essas casas, como que chama? Minha Vida, né? Minha Casa Minha Vida, que o governo propiciou. Então, 2 adultos trabalhando numa casa com a renda de 4.000 para 6 pessoas, né? Quanto é que dá a renda per capita? 3.600 para 6 pessoas dá R$600. Essa é a conta que é feita. Essa família vai se enquadrar em qual classe? Classe E. A classe D, segundo dados do IBGE-FGV, é de R$601 a R$1.200 per capita. A classe C é de R$1.201 a R$2.600 per capita, né? A classe B de R$2.601 a R$6.000 per capita. Então, se um casal, os 2 juntos, trabalhando, tem uma renda familiar de R$12.000, eles são classe B, nessa divisão. A classe A, aí é acima de R$6.000, né? Uma pessoa, para ser considerada rica, quando ela está no topo da distribuição de renda, ou seja, 1% mais rico da população, a renda domiciliar per capita é de R$16.000. Mais atualizado, alguns dados mais atualizados, de R$20 a R$30.000. Entendem? Isso aliado a um patrimônio acima de 5 milhões. No Brasil, quem tem investimentos líquidos acima de 1 milhão é chamado de investidor de alta renda, né? Então, a pergunta do Edson é como explicar isso, né? Quando você tem casa própria, você não anda de ônibus, né? Tem plano de saúde, que hoje é um problema mundial. Como explicar essa passagem de Jesus para essas pessoas, né? Eu acho que esses dados, eles nos ajudam um pouco. Eu não sei se vocês sabem, né? Talvez não saibam, que o Brasil é um dos países de maior concentração de renda. É um dos países onde a disparidade entre os ricos e os pobres é uma das maiores do mundo. Eu me lembro do trabalho do Edson, você trabalhou com índice de Gini, né? Coeficiente de Gini. Como é que é isso hoje, Edson, essa questão do coeficiente de Gini que mede essa disparidade de renda? Eu pergunto porque você tem os dados mais atualizados. Como que é essa questão de concentração de renda no Brasil hoje? É altíssima, né? O Brasil se equipara a países da África em desigualdade, né? A grande maioria vive com muito pouco e uma minoria detém quase 50% da riqueza do país, né? Eu te pergunto porque o Edson defendeu a tese dele agora, recentemente, e é bom que se diga, o Edson não é de esquerda, viu? Ele é um estudioso, com dados científicos, com trabalhos científicos. Então, o Brasil é um dos países mais injustos do mundo no que se refere à distribuição de renda. A igreja brasileira, acho que a sua pergunta passa por aí também, a igreja brasileira, ela não pensa muito nessas coisas, né? Nós pensamos muito em nós, no nosso reino, na nossa vida, mas a nossa percepção do mundo, do nosso entorno, ela é muito pequena, né? Como explicar isso, né? Aí, Elison, eu penso que entra o absoluto da verdade, né? O pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? O rico que se acomoda na sua riqueza e o pobre que se angustia por não ter. Então,
é aquilo que eu disse aqui um dia, o mamon ele não respeita ninguém. Por muito tempo eu achava que o mamon ele montava só no cangote dos ricos. Mas depois eu fui perceber que ele monta muito mais no cangote dos pobres, porque os pobres sofrem mais e às vezes se angustiam mais. E o que Jesus está dizendo aqui é onde é que deve estar o nosso coração. E lembrar que tudo é muito transitório, tudo é muito passageiro. Eu vou continuar aqui e a gente vai formando as nossas ideias, vocês podem ir fazendo perguntas, né? Nesse sentido aí, uma pergunta, eu acho que é bom a gente falar agora, da Hélia, que é sobre baseado aí na história de Geazi, é possível afirmar ser errado que cristãos pregadores ou cantores enriqueçam através do Evangelho? Eu sou pregador do Evangelho, sou ministro do Evangelho e sabia que eu estava fazendo uma opção quando eu resolvi ser pastor e ministro do Evangelho. Eu sabia que o caminho do ministério é um caminho de abnegação. Eu sabia disso. Quando eu fui para o seminário, eu fiz algumas rupturas que eu abri mão de algumas coisas que para mim eram muito importantes. Mas eu sabia e continuo sabendo que o ministério é um caminho de abnegação. Sou muito grato a Deus pela Igreja Batista Central de Anápolis, que me dá condições de vida, boas condições de vida, acima da média, e que eu teria essas condições de vida trabalhando, né? Mas a igreja me dá boas condições de vida. Eu sou muito grato a Deus. Mas sei também que eu não teria o padrão de vida que temos, eu e minha família, se não fosse pelo trabalho da minha esposa. Então, nós temos um padrão de vida muito bom, graças a Deus, né? Nós podemos fazer as nossas viagens, como fizemos agora a Gramado, como todos os irmãos, pagando as nossas contas. A maioria das viagens que nós fazemos, quando eu sou convidado, isso não vai às custas da igreja. Então, é bom deixar essas coisas claras, né? Então, quando eu fiz a opção pelo ministério, eu sabia que o caminho do ministério era um caminho de abnegação. E que se eu quisesse ficar rico, e por muitas vezes eu quis ficar rico, o caminho não era o caminho do ministério. Ninguém precisa se sentir culpado em ficar rico, de jeito nenhum. Precisa se sentir culpado se o seu coração estiver na riqueza e fizer dela a sua segurança. Repito, ninguém precisa se sentir culpado em ficar rico, se isso for com inteligência, com trabalho, debaixo da graça de Deus. Agora, não ponha nelas o seu coração. Mas eu sempre soube, né, que o ministério, e falo aqui para os demais que têm pretensões ao ministério, ministério é lugar de abnegação, né? Mestre, te seguirei para onde quer que fores. Deixa eu te falar uma coisa. As aves dos céus têm seus ninhos. As raposas têm os seus covis. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Então, quem quiser seguir Jesus no ministério, tem que saber que ministério é um caminho de abnegação. O que vier além disso é lucro. E eu dou graças a Deus todos os dias. E a minha família e a liderança da igreja sabe da gratidão que eu tenho a Deus pela igreja por me dar as condições de vida que me dão. Mas se não dessem, eu não seria infeliz. E também não deixaria a minha família passar necessidades, porque eu iria trabalhar. Eu iria exercer o ministério e iria trabalhar, como fiz em alguns momentos da minha vida. Nunca deixei de ser crente, nunca deixei de ser pastor, mas quando tive que trabalhar, Deus abriu as portas, eu trabalhei e completei a nossa renda.
Agora, gente, fazer do ministério caminho de enriquecimento. Aí, eu não quero fazer juízos, né? Seja pela forma que for. Usar o ministério não é lugar, não é caminho de enriquecimento. Igreja não é propriedade particular de uma pessoa. Se for propriedade particular de uma pessoa, não é igreja, é uma empresa da fé. É empresa. Igreja não é patrimônio familiar. Não existe no Novo Testamento família sacerdotal. Não existe. Não existe. Igreja não é dinastia. Igreja não é feudo. Tanto é que eu preparei os meus filhos para servirem a Deus e terem todas as condições de trabalhar. Se Deus quisesse chamá-los para o ministério, seria um problema de Deus com eles. Mas eu jamais empurraria ou forçaria os meus filhos para o ministério, porque ministério é de Deus, ministério é do Senhor. Não é de quem quer, não é de quem manipula. Ministério é do Senhor Jesus. Ele chama quem Ele quer, obedece quem quer, mas quem obedece e vai, precisa saber que ministério é um lugar de serviço, ministério é um lugar de abnegação. E todos vocês são testemunhas de que é uma vergonha para o Evangelho algumas lideranças evangélicas que nós temos hoje, razão pela qual muitas pessoas estão deixando as igrejas evangélicas e voltando para o catolicismo, por causa da vergonha que virou o mundo gospel, o mundo evangélico. Uma vergonha, gente. É vexatório, é vergonhoso. Tem pastores, né? Por favor, não estou pensando em mim, nem olhem para mim, nem de longe, não tem essas pretensões, mas tem pastores que você olha para eles e você não vê o homem de Deus. Só se estiver tão cego, né? As imagens que saíram aí pela internet do pastor do Justin Bieber com o pastor lá da Hillsong de New York, Jesus, o cara de short lá embaixo, sem camisa, eu não fiquei com inveja, né? Porque um peitoral daquele, só a barriga trincada daquela, eu falei, olha, o pessoal fala que pastor é barrigudo, que barriga é calo de púlpito, que pastor come muito, mas um pastor, para ter uma barriga trincada daquela, passa muitas horas na academia, mais na academia do que orando e comendo e tomando café com os irmãos. Então, é boa a pergunta, né? E muito atual e muito desconectada das realidades bíblicas, né? Parece que estamos lavando roupa suja porque nós estamos em casa, mas tem coisas, gente, que precisa ser ditas, são vergonhosas. E eu espero que vocês não alimentem essas coisas, porque vocês são responsáveis também. Nós vitimizamos os crentes, né, que estão lá, e falam, mas são iludidos, enganados. Coisa nenhuma. A palavra de Deus diz que alguns sentiriam comichões no ouvido e que não suportariam mais essa doutrina e que procurariam o mestre segundo os seus corações. Cada um é responsável por aquilo que ele ouve, por aquilo que ele segue. Não tem vítima nisso, não. É troca, é interesse, é um jogo de interesses, né? Só existe oferta porque existe demandadores. Não tem corruptos sem corruptores, né? Mas é isso aí. Temos mais? Pastor, é importante dizer também, falando aqui agora pela liderança, né? Que nós entendemos a pergunta da irmã, mas nós temos aqui como prática, né, a liderança da igreja de não compactuar com esse tipo de coisa. Falou que botou preço para cantar ou para pregar,
Assim. Não é? Nós não aceitamos já de longa data. Tanto é que os irmãos podem perceber que não tem cantor de fora aqui, vem cantor para se apresentar. Né? E os pregadores que são convidados para ministrar, eles recebem oferta e somos generosos quanto a isso. Graças a Mas Deus. se botar preço, eu mesmo já tive a experiência de cancelar pregadores que estava trazendo. A hora que colocou preço, nós encerramos essas conversações. Então é importante salientar aqui para os irmãos esse procedimento da nossa liderança com relação a esse tipo de problema que é recorrente, realmente. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós. Depois vocês leiam lá 2 Pedro, capítulo 2, né? Que os últimos dias serão dias tenebrosos, que o evangelho seria comercializado e que fariam comércio de vós. O capitalismo ele se parece com Midas. Onde ele toca, vira comércio. Onde o sistema capitalista, que é o sistema que nós vimos, não estou fazendo nenhum juízo de valor, não estou pensando em outros, mas eu estou fazendo uma leitura histórica. Onde ele toca, vira Midas. Na minha época de infante, a educação era um sacerdócio. A professora Geralda, que morava em frente à nossa casa, eu não tinha completado a idade ainda, ia completar naquele ano a idade para ir para a escola, mas a dona Geralda, uma senhora muito distinta, adventista, vendo aqueles meninos lá, né, falou: Dona Nenê, deixa eu levar o Jesus para a escola, ele vai completar a idade em maio, mas ele já pode ir. Ela não estava pensando no salário dela, que ela era empregada do Estado, ganhava muito pouco. Mas ela era uma educadora. Ela pensou nas possibilidades dela servir. Agora, você olha para a educação hoje é comércio. A educação hoje não é serviço. A educação hoje ela não é sacerdotal, ela não tem esse sentimento de serviço, é comércio. Paga, você tem os melhores informações, não vou dizer ensino. Então, virou comércio. É comércio, educação hoje é comércio. Algum tempo atrás, os médicos faziam o juramento do Hipócrates de atender quem quer que fosse mediante a situação adversa. Chega lá no hospital hoje, o hospital é evangélico, de fundamento cristão religioso. Se você não deixar a calção primeiro, você não é atendido. Porque medicina foi tocada pelo sistema de trocas e virou comércio. Para por aí, não. Chegou na religião também. Igreja hoje, o pessoal descobriu, alguns, que é um bom negócio. Eu queria, a cabeça já não anda tão boa, mas eu li há 3 semanas atrás um artigo. O Brasil tem mais templos religiosos do que escolas e hospitais juntos. Eu vou procurar o artigo, mas me parece que é em torno de 1.000 templos religiosos abertos por mês, centenas abertos por dia. Aí a gente viu o Chico Anísio falando lá, pequenas empresas, grandes negócios, pequenas igrejas, grandes negócios. Fala, que sujeito cínico, né? Mas é o mundo e nós estamos aí para servir Jesus. Vamos responder. Às vezes a Márcia me lembra, fala, calma, cada um vai responder diante de Deus. Eu vou responder diante de Deus, vocês vão responder. Vai ter um dia que todos nós chegaremos diante do Senhor, né? Mas vamos então
O que Jesus está falando é da transitoriedade das riquezas terrenas. Tudo que você pegar, querido, tudo que você tocar, barriguinha, cabelo, vai caindo, né? Tudo que você tocar é transitório. Tudo. Tudo que você tocar é transitório. Vestes, animais, grãos, casas, tudo é transitório. Nós somos transitórios. O apóstolo Paulo diz que nu viemos a este mundo e nu nada trouxemos, nada levaremos. É fácil pegar essa informação, todos nós sabemos, mas, gente, viver isso existencialmente é muito difícil. É muito difícil viver isso. Eu tenho 61 anos. Quem está nessa faixa etária para cima aqui, levanta a mão. Deixa eu só ver. É 60 para cima, né? Não somos muitos, mas uma boa quantidade. Passou assim, não foi? Eu lembro, 40 anos, eu falo outro dia. Outro dia eu estava pensando, gente, se os próximos 20 anos passarem tão rápido como passaram os últimos, já foi. Não é? Estamos fritos. É rápido, é muito rápido. 20 anos, quanto mais velho você fica, maior é a sensação da rapidez do tempo. E nós queimamos energia, gastamos energia, e brigamos, e lutamos, e pelejamos pelas coisas transitórias, porque o nosso coração está lá. Oh, Deus, tem misericórdia de nós, né? O homem verdadeiramente sábio é o que constrói sua felicidade sobre aquelas coisas que nada nem ninguém lhe pode tirar. Quer que eu repita? O homem verdadeiramente sábio é o que constrói sua felicidade sobre aquelas coisas que nada nem ninguém lhe pode tirar, cuja posse é independente dos azares e mudanças da vida. Jó era o homem mais rico do Oriente, diz a Bíblia Sagrada. Milhares de cabeças de gado, milhares de ovelhas, milhares de jumentos, milhares de camelos e milhares de muitas outras coisas. Num só dia, perdeu tudo. Num só dia, perdeu tudo. Outro dia, a Márcia, minha esposa, estava me contando, né? A Márcia está aqui, ou pelo menos estava. Está ali, fugindo do ar. Ela contando que uma senhora muitíssimo rica, né, que ia no salão há 30 anos atrás, 40 anos atrás, que chegou ao ponto de ter aviões, e disse que ia no salão, acho que a Márcia ainda trabalhava num salão na época, a mulher era intragável, que hoje essa mulher mora nas regiões do Filóstro, e é a ex-empregada dela que leva comida para ela. Eu só ouvi misericórdia aqui, né? O misericórdia foi por quê que vocês falaram misericórdia? Exatamente. Medo disso acontecer comigo. Está amarrado. Viu só? Todos nós sentimos calafrios, irmão, de descer do padrão e de perder o que a gente tem. Quem quer? Deus o livre. Está amarrado, né? Mas tudo o que se faz com prazer, ou que o seu prazer depende de coisas falazes, está condenado à frustração. Todo homem cujo tesouro está nas coisas, mais cedo ou mais tarde o perderá, porque as coisas não estão dotadas de permanência.
E não há nada que dure para sempre. Eu tive uma colega que fez a tese de mestrado dela foi sobre a economia de Anápolis. Professora Júlia, da UEG, mestrado em História. E a tese dela era sobre as famílias, que na virada do século eram as famílias ricas em Anápolis. E que, se você for olhar hoje, não são mais as famílias ricas de Anápolis. É transitório, gente. É passageiro. Em certa oportunidade, diz o Barker, né, Dr. Johnson estava passeando por um maravilhoso castelo e os parques que o rodeavam. Quando acabou de ver tudo, voltou-se para os seus acompanhantes e lhes disse: essas são as coisas que nos fazem tão difícil de morrer. Né? Eu fico pensando, imagino eu, né? Aquele cara que batalhou a vida inteira e comprou aquela fazenda dos sonhos, com aquelas milhares de cabeças brancas de gado, né? Tudo bonito, gordinho. E a delícia dos olhos dele, a hora que ele pensa em morrer, eu acho que ele sente até um calafrio, né? Passando pelo castelo bonito e vendo todas aquelas construções, essas são as coisas que nos fazem tão difícil morrer. Desapegar. Desapegar é difícil, não é? Jesus conclui essa passagem, não parábola, passagem, desculpa, dizendo que onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Se tudo que valorizamos está na terra, se nosso coração também está preso à terra, não teremos interesse nenhum em outro mundo que não seja este. É óbvio. Isso é uma lógica aristotélica. Se tudo que valorizamos está na terra, se o nosso coração está preso na terra, não teremos interesse nenhum no outro mundo a não ser neste. Eu tinha um colega do seminário que falava assim: se a gente pudesse ter muito dinheiro no bolso e ainda ganhar os céus, né? Que é o melhor dos dois mundos, né? O melhor de todos os mundos, mas a coisa às vezes funciona de modo mutuamente excludente, né? Quando se apega muito a um, você acaba esquecendo do outro. Jesus vai falar sobre isso mais à frente. Filme que me marcou profundamente, né? Entre Dois Amores. Robert Redford, Arnaldo lembra, Robert Redford e aquela Meryl Streep. Filme lindíssimo, longa-metragem, mais de 2 horas, né? É aquele filme lento, né? Da década de 80, o povo de hoje não dá conta de assistir aquilo. Mas a história é linda. Os dois se apaixonam, só que ela tem que voltar para a Inglaterra, está no Quênia, ele é um caçador no Quênia, tem que voltar para a Inglaterra, e ela tem que decidir, ou vai para a Inglaterra ou fica com o amor dela no Quênia. Aí vem a fala do filme que me marcou. Eu sou daqueles que ficam olhando e guardando as palavras, né? Gosto de longa-metragem, de filme longo, mas gosto desses filmes também aí, né, enlatados. Distrai a cabeça da gente, né? A música é maravilhosa. Mas a frase que me marca no filme é: num coração não cabem 2 amores. Ou você ama a Inglaterra e os negócios e me deixa, ou você larga a Inglaterra, o império e os negócios e fica aqui comigo. Não dá para ter o melhor dos 2 mundos. Ou nós amamos os céus, o reino de Deus, os seus valores, ou nós amamos a terra. Não cabe, o coração é pequeno para comportar plenamente, intensamente,
dois amores. Pastor, Sim. deixa eu te interromper aqui um minutinho. Eu sei que o tempo está avançado, já estourou, mas eu estou aqui, o Espírito Santo também falando comigo aqui. Uma dicotomia. Uhum. O melhor do céu ou o melhor desta terra? Exato. Como é que fica Isaías quando ele fala: Isso. se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra? Como é que eu saio dessa agora? Não, tranquilo. É só lembrar que o Isaías está na antiga aliança. Antiga aliança, e o reino de Deus era Israel. E que na nova aliança, o reino de Deus é os céus. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas o reino de Deus agora é o Espírito Santo, a justiça. Porque como é que nós explicaríamos para um irmão lá da África, pobre, fiel, que ama o Senhor de todo o coração, como eu vi, convivi, e que come uma refeição por dia, feita numa panela só, lá no fundo do quintal, que tem que comprar o carvão do dia, e a refeição para nós aqui, a polenta, né? Um mingau, angu, com peixinho seco, uma refeição por dia. Como é que eu vou explicar para esse irmão que não está comendo o melhor dessa terra? Como é que eu vou explicar? Então, a Bíblia continua sendo a palavra de Deus, só que quando Isaías fala isso, você está falando para Israel. E Israel, o reino de Deus, né, naquele tempo, é Israel e é a terra. Tanto é que todas as promessas que Deus faz para Moisés lá no monte da bênção, no monte da maldição, em relação às coisas terrenas. Mas quando vem Jesus, na nova aliança, né, nova aliança, em que a velha é sombra da nova, a nova, a perspectiva é espiritual, a perspectiva é celestial. Porque eu vi o pastor Paundi, um homem de Deus, inteligentíssimo. E nós chegamos em Moçambique, na Cidade do Cabo, Cidade do Cabo é África do Sul, né? Beira, isso, Cidade da Beira. Que tinha sido a princesa, a Cidade da Beira era considerada a princesa do Índico. E dá para ver que era uma cidade muito bonita, mas quando eles expulsaram os portugueses, eles detonaram a cidade, né? Acabou com tudo, é uma pobreza terrível. Aí o pastor Ronald chegou para mim e disse o petão, falou: Jesus, você vai ministrar para os pastores aqui, os obreiros africanos. Só que tinha gente que era da etnia Tete, que tinha vindo do norte, tinha gente que era xangana, obreiros xangana que tinha vindo, tinha uma dezena de etnias lá. Aí eu comecei a falar, comecei a ministrar a palavra, e eles estão olhando para mim com cara de vento, né? Eu falei assim: Ronda, esse povo não está me entendendo. Não, vai falando aí que eles entendem. Eu falei: não está entendendo. Aí o pastor Paundi, que é o pastor da Igreja Batista Renovada na Beira, presidente da Convenção Batista Renovada de Moçambique, perguntei para ele: pastor Paundi, eles estão me entendendo? Ele falou: não, pastor, eles não estão te entendendo. Pastor Paundi é o presidente da convenção, um homem íntegro, de uma humildade, falava o inglês fluentemente, falava o português fluentemente, formado na universidade, crente, os meninos crentes, dava gosto de ver, mas fazia uma refeição por dia. Pastor, estão me entendendo? Não, não estão entendendo, pastor. Eu falava o inglês, o português, o sena, macena e o xangana. Isso num homem só,
um homem de Deus, inteligentíssimo. É outra coisa que a gente peca, né? Acha que pobre é burro. E acha que africano, por ser pobre, também é um bando de ignorante. Homem inteligentíssimo. Eu falei, tem um dialeto comum aqui que eles seriam capazes de compreender? Ele falou assim, tem. Tem o Sena, que quem é Macena entende. O pastor Eliezer esteve lá, a Cida também esteve. É inacreditável como aquelas pessoas louvam a Deus de todo o coração em meio a tanta pobreza. Pobreza que a gente não imagina, não calcula. Como é que pessoas tão crentes e piedosas e que amam a Deus de todo o coração congregam debaixo de uma árvore, faz uma refeição por dia, gente. Eu vi, é uma refeição por dia. Eles não estão comendo o melhor da terra. Então, é porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas o reino de Deus é alegria no Espírito Santo, é comunhão com Deus, é vida com Deus, né? Mudou, Jesus mudou essa possibilidade. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, obrigado pela palavra do Senhor nessa manhã. Obrigado pela nossa Igreja Batista Central, pela vida dos irmãos, pelos dados estatísticos que nós vimos aqui, Senhor. Todos nós estamos aqui na categoria dos ricos, com raríssimas exceções. Nos ajuda, Senhor, a entender isso e não ficar reclamando, não ficar murmurando, não ficar se angustiando. Tem famílias de 10 pessoas que moram em 40 metros quadrados. Tem famílias que não têm divisão de quartos. Muitos de nós já vimos isso aqui, eu já vi. E daí surgem tantas coisas ruins, porque dorme todo mundo misturado. E o Senhor tem feito coisas que nós não merecemos. Os que aqui não têm plano de saúde, têm acesso à saúde. Às vezes reclamamos do SUS, reclamamos do posto de saúde, reclamamos da demora, reclamamos de uma coisa, reclamamos de outra. Às vezes ficamos seguindo gurus da nutrição para comer isso, comer aquilo outro. E tem irmãos nossos que às vezes não têm o que comer. E quando tem, é uma coisa só, uma panela só, para ele e para todos os filhos. Não queremos sair daqui com sentimento de culpa, pelo contrário, queremos sair daqui com gratidão. Mas também queremos sair daqui sabendo que a nossa vida não está aqui. Nossa vida não está aqui. Nós somos peregrinos. Somos peregrinos. Nos ajude, Senhor. Precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia, para viver nesse tempo presente que é tão contrário à palavra do Senhor.
Eu tenho um pedido pessoal, Deus, para mim. Converta o meu coração ao Senhor, à palavra do Senhor. E peço aos meus irmãos, para os meus irmãos, Senhor, é um pedido de coração. Converta o nosso coração ao Senhor e à Tua palavra. Livra-nos do espírito desse tempo presente. Livra-nos do espírito dessa época. O Senhor mesmo nos ensina, podemos desfrutar de todas as coisas, dando graças ao Senhor. Quem é que não gosta de um bom prato? Quem é que não gosta de uma viagem, uma casa limpa? Mas o nosso coração não pode estar nessas coisas, Senhor. Pedimos sim, Deus, todos nós temos medo de descer, de cair de padrão. Mas pedimos ao Senhor, se for da vontade do Senhor e se tiver que acontecer, que ninguém se mate, que ninguém fique deprimido, porque o nosso coração não está nessas coisas, nosso coração está no Senhor. E a nossa alegria é o Senhor e o Espírito Santo do Senhor. E pensando nisso, já queremos te agradecer pela refeição que teremos. Todos nós que estamos aqui teremos uma refeição. Alguns, uma muito farta, muito boa, muito alegre com os familiares. Outros terão uma refeição solitária, porque comerão sozinhos, não terão parentes, amigos, familiares juntos. Consola, Senhor. Alegra os nossos corações, no pouco ou no muito, na alegria ou na tristeza aqui do tempo presente, que o Senhor seja a nossa alegria. É o que nós te suplicamos, em nome do Senhor Jesus, e que o amor de Deus, a graça de Jesus, a alegria, a comunhão do Espírito Santo seja sempre sobre nós, para a tua glória e para o teu louvor, e todos digam amém.